A gente vai falar basicamente sobre as recomendações sobre os assuntos, né, que estão aí na listagem da CompTIA para certificação sobre hardware. E os assuntos aí que a gente vai abordar são velocidade, núcleo, a gente vai falar o que que é cache, os tipos de cache que existem, hyperthreading, suporte à virtualização, arquitetura e GPU integrada. Hoje a gente vai começar na ordem aí falando sobre velocidade, né? E o que que é velocidade? Quando a gente fala em velocidade, em termos de CPU, a gente está falando sobre o quão rápido um processador executa as instruções ou comandos, né? E essa velocidade ela é medida em hertz. Os processadores atuais, eles já trabalham aí na casa dos bilhões de execuções por segundo, que são gigahertz. Processadores aí trabalham 3 gigahertz, por exemplo. Os primeiros processadores trabalhavam na casa dos megahertz, né? Então, alguns trabalhavam com 100, 400 megahertz. Significa que eles conseguiam executar aí cerca de 400 milhões de operações por segundo. Mas a ideia basicamente é essa, né? Ah, essa velocidade, ela, hoje em dia, ela não é o clock, né, que a gente chama, não é mais a única coisa utilizada para definir qual que é a velocidade, qual que é o desempenho de um microprocessador. Isso porque existem outras coisas que a gente tem que levar em consideração hoje para saber se o micro é rápido ou não, como, por exemplo, a quantidade de memória cache, quantos núcleos ele trabalha, isso tudo influencia no desempenho da máquina. Há vários anos atrás, era comum que o desempenho da máquina fosse avaliado apenas pela velocidade do processador, né? O quanto que ele conseguia executar em um ciclo de clock, né? Quantas instruções ele conseguiria, por exemplo, executar em um ciclo de clock. Hoje em dia, essa informação por si só não é mais suficiente para definir, se o microprocessador é melhor ou pior do que o outro, né. Existem alguns testes aí que você pode fazer no seu microprocessador, comparar eles com outros microprocessadores, e o que leva em consideração, eh, além como eu já falei, né, repetindo, então além da velocidade, o além do clock do processador, a gente tem que levar em consideração outros fatores, como a quantidade de cache, qual o sistema operacional que ele está rodando, para a gente identificar se o desempenho do micro é apropriado ou não. Inclusive, dependendo do que para que você está usando o micro, ele pode ter desempenho melhor para algumas coisas e outras não. Então, existem alguns computadores que são mais adequados para você, rodar planilha, acessar banco de dados, e outros computadores são mais adequados aí para você trabalhar com gráfico, para você trabalhar com jogos, tá certo? E tocando no assunto velocidade, uma coisa que não aparece exatamente aí, eh, no conjunto de objetivos da CompTIA, mas é o overclocking, né, é difícil a gente falar de velocidade sem falar do overclock. Overclock, basicamente, é você fazer com que, no caso, né, a gente aqui está falando sobre CPU hoje, então, basicamente, é você fazer com que essa CPU opere numa velocidade maior do que ela foi, inicialmente concebida para operar, né. Então você basicamente está fazendo ela trabalhar mais rápido do que, ela deveria, né. E como é que você faz isso? Normalmente você vai fazer isso usando alguns programas específicos ou aumentando o clock dela, aumentando o clock do CPU, na BIOS do computador. A maioria dos microprocessadores, eles não permitem que você faça isso, né, o clock deles, ele é ele é fixo, né, você não consegue alterar a velocidade dele. Hã, Aí, nesse caso, o que você tem que fazer, né, caso você realmente precise ou queira, fazer um overclock no micro, é aumentar a velocidade do barramento da placa-mãe, né. A gente falou um pouco atrás sobre esse conceito do frontside bus. Basicamente, o que você vai fazer é, o processador ele vai continuar operando na mesma velocidade, mas você vai aumentar a a velocidade da placa-mãe, a grosso modo, né, o fator de multiplicação, que vai fazer com que, aparentemente, você aumente aí o desempenho do micro. Tem que tomar cuidado, porque normalmente quando você faz isso, o micro pode ficar instável.
Existem alguns processadores, tanto da Intel como da AMD, que permitem que você altere clock do microprocessador, ele não é fixo. Normalmente a Intel chama esses processadores de Extreme Edition, por exemplo, e a AMD vai ser aquele Black Edition, né. Eles são feitos para que entusiastas, pessoas que, por algum motivo queiram fazer overclock, consigam alterar o clock do processador. Um efeito colateral disso, além da instabilidade que você pode causar ao sistema, é que ele vai aquecer mais do que, o normal, né, e ele não pode aquecer mais do que o valor com o qual ele foi produzido para aquecer, né, ele tem um limite que ele pode trabalhar, né, ele tem uma faixa de temperatura onde ele vai trabalhar corretamente. Se você faz overclock e ele começa a esquentar muito além disso, você pode causar algum problema, algum dano aí ao microprocessador. Por isso que nesse caso o pessoal tem que se preocupar um pouco melhor, com o resfriamento da máquina. No vídeo passado a gente até falou um pouquinho sobre isso, falou sobre resfriamento, sobre cooler, então no nosso caso aqui, a gente está falando hoje sobre o processador, né, sobre a CPU. Então, nesse caso especificamente, a CPU esquenta muito, né, ela normalmente já esquenta. Se você faz overclock, ela vai esquentar mais ainda. Quanto mais rápido ela operar, mais ela tende a aquecer. Então, você tem que tomar cuidado com isso, caso a sua ideia seja fazer overclock, que é hyperthreading. Hyperthreading, então, é uma tecnologia que basicamente permite com que o processador funcione logicamente como dois. Logicamente. Então, ele é um processador e o que que ele faz? Ele pode executar, por exemplo, 2 threads ao mesmo tempo. E o que que é uma thread? Basicamente, uma thread, linha ou encadeamento de execução, é uma parte de uma aplicação que pode ser executada determinada em determinado momento. O que que isso significa? Vamos dar um exemplo. Imagine que você está usando o Microsoft Word. Esse é um exemplo que o pessoal gosta de dar bastante. E aí, na mesma hora em que você está teclando e ele está, por assim dizer, recebendo aqueles caracteres que você está digitando, ele também está verificando a ortografia. Então ele está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Ele está basicamente, recebendo, né, aquelas teclas, né, que você está digitando, e uma outra thread estaria então executando o corretor ortográfico. Se eu habilitar essa função, do microprocessador, o hyperthreading, na BIOS, porque ela tem que estar habilitada na BIOS, hoje normalmente ela já vem por padrão habilitada, e se o microprocessador tem hyperthreading, e se o sistema operacional, consegue trabalhar com essa função, coisa que a maioria dos sistemas operacionais atuais conseguem fazer, então ele consegue executar essas 2 threads, essas 2 funções, por assim dizer, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, é isso que faz o hyperthreading. Então isso ajuda no desempenho do microprocessador, do sistema como um todo, né. Ele não chega a ter o mesmo desempenho de como se tivesse 2 processadores ao mesmo tempo, mas ele consegue aumentar esse desempenho entre 15 e 30%. O primeiro microprocessador para workstation, né, para desktop que apareceu com essa função foi o Pentium 4. Então, você percebe que ela já não é uma função tão nova assim. E, na verdade, a Intel, também nessa mesma época, né, havia mais ou menos nessa mesma época, né, havia lançado essa tecnologia para funcionar em microprocessadores de servidores, como o Xeon, que eles estavam lançando naquele período. Então essa que é a ideia do hyperthreading. Então sempre que você vê essa função, né, que é uma função, agora você sabe que ela é uma função da Intel, que basicamente ela serve para executar, por exemplo, 2 threads ao mesmo tempo. Thread, a gente não vai entrar, muito nesse assunto, mas basicamente entenda como sendo, hã, uma parte da aplicação, beleza? E com essa função, então, ele consegue executar aí, mais de uma thread ao mesmo tempo. O conceito de núcleos ou do processador multi-core é razoavelmente fácil aí da gente entender. Basicamente, você tem
um componente com mais de um núcleo dentro dele. Núcleo é a mesma coisa que core, né. E quando a gente fala, núcleo, a gente está se referindo à parte do processador principal, aquela que, a grosso modo, executa, as aplicações, né, que faz a maioria dos cálculos e tudo mais. A gente não vai entrar muito em detalhes. Mas é basicamente como você imaginar que dentro de um mesmo componente, você vai ter aí, hã, literalmente, fisicamente, mais de 2 núcleos. Então é comum hoje você encontrar no mercado, processadores, né, que tenham, vamos ver aí, 2 núcleos, que a gente vai chamar aí de dual core, como o processador i3 da Intel, e processadores com 4 núcleos, que a gente também vai chamar de quad core, como os processadores da Intel i5 e i7 e os processadores da marca AMD Phenom 2. A gente também tem já processadores com 8 núcleos, que a gente vai estar chamando aí de octo-core, só que eles já são um pouquinho mais caros, né. Hoje em dia é mais comum você encontrar dual core e quad core. Processadores com 8 e até 10 núcleos você já encontra comercialmente para vender, mas ele já não tem aquele preço, razoável para a maioria dos, usuários normais, né. Mas com certeza aí com o passar do tempo eles vão se tornar também, bastante conhecidos, vão se popularizar bastante à medida que o preço for caindo. Então, basicamente é isso. Esse conceito de multi-core não tem muito segredo. A gente está falando, no vídeo passado, nós falamos sobre hyperthreading, quando nós falamos que um processador, né, trabalhava logicamente como se fosse dois, por exemplo, cada um executando uma thread, e aqui a gente está falando de um componente que tem literalmente, que tem fisicamente 2 ou mais núcleos. Então, o poder de fogo desses caras aí é muito maior do que se ele só tivesse apenas um núcleo, como nós tínhamos aí há até alguns anos atrás na maioria dos processadores, né. Isso acontece por também, entre outros motivos, que para você ter um computador com 2 ou mais processadores, é complicado, né, o sistema operacional tem que entender que ele tem vários processadores, hã, a placa-mãe para você colocar vários processadores, acaba saindo um pouco mais caro, você ter que colocar vários processadores na mesma placa-mãe não é tão interessante financeiramente. E, hã, como você também chega meio a tecnologia está chegando, né, num limite onde você não consegue, aumentar muito a velocidade por causa de limitação física mesmo dos componentes, você acaba colocando, esses núcleos dentro das pastilhas, porque aí em vez de você fazer um cara rápido, você faz 4 caras rápidos lá dentro, né, cada um na sua potência máxima. Então é como se eu tivesse dado um jeito de colocar mais de um processador dentro da mesma pastilha, tá. Então mais ou menos essa é a ideia aí dos processadores multi-core. A memória cache, então, para quem não lembra, é uma memória de alto desempenho, uma memória rápida, é uma SRAM, né, que a gente chama, que hoje em dia, aliás, hoje em dia não, né, já há muitos anos, já faz parte do microprocessador. Então, no microprocessador, no componente, você tem uma memória chamada cache, onde alguns dados ficam armazenados. Que dados são esses? São dados que já foram utilizados em algum momento e que, digamos assim, têm chance de serem usados novamente pela CPU. Então, ao invés da CPU ir buscar esses dados na memória RAM, que, comparando com memória cache, é bem mais lenta, ele já pega esses dados da própria memória cache que está ali no processador. E assim, você tem pelo menos 2 níveis de cache nos processadores atuais. Você tem o nível 1 ou L1, que vem de level 1, né, do inglês, que normalmente fica junto ao núcleo. Então, quando o processador tem mais de um núcleo, a gente falou sobre essa questão dos núcleos aí no vídeo passado, cada um dos núcleos tem o seu próprio cache L1, que normalmente também é pequeno, fica aí entre 8 e 128K. E esse tamanho pequeno, ele, além da memória RAM,
além dessa memória cache, né, essa memória SRAM, ela ser cara e ocupar espaço, existe um outro motivo para a memória L1 ser pequena, porque quando a memória é pequena, o índice de acerto da CPU em busca de determinado endereçamento de memória é maior, né, e a ideia da L1 é ser o mais rápido possível. Então ela é uma memória rápida, que está próxima ao núcleo e que guarda dados que possivelmente serão reutilizados para a CPU. Agora, caso a CPU não encontre os dados que ela procurou no cache L1, ele vai procurar então no nível 2. O cache level 2, ou nível 2, ou L2, do jeito que você prefira, ele já é de um tamanho maior. E normalmente, quando uma CPU tem dois ou mais núcleos, esse L2 ele é compartilhado entre esses núcleos, né? E algumas CPUs, aí isso já não é regra, né? Então, algumas CPUs que têm um desempenho melhor, que são usadas em computadores mais rápidos, têm um nível 3, tem um L3 também, que normalmente também tem um tamanho maior do que o L2. E aqui tem um desenho explicando mais ou menos isso que eu falei. Então imagina que isso daqui seja um microprocessador. Você tem, nesse caso aqui, dois núcleos. Cada núcleo tem o seu próprio cache L1 e eles têm um L2 compartilhado, né? Então, nesse exemplo aqui, caso a CPU não encontre os dados que ele precisa no cache ou cache L1, ele vai procurar no L2 e se não encontrar, aí sim ele vai buscar essas informações na memória RAM. Bom, eu já vou deixar aqui então tudo o que a gente precisa lembrar em relação a esse assunto. Basicamente, o que que é essa questão de arquitetura 32 versus 64 bit? Até alguns anos atrás, o máximo aí que um processador conseguia manipular era 32 bits de uma vez só. Ou seja, ele conseguia no máximo manipular 32 bits em um único ciclo de clock. A AMD criou então um microprocessador chamado Athlon 64, que foi o primeiro processador de 64 bits para micros pessoais. Até então, a arquitetura, como eu havia falado, era para 32 bits, que o pessoal chamava de x86, porque ela se baseia na arquitetura da família Intel 8086. Então, os processadores, ah, na época, né, de 32 bits, eram baseados aí, eram descendentes, vamos dizer assim, da família de processadores 8086 da Intel. Tanto que até hoje, o pessoal diferencia, né? Você vai baixar um programa para 32 bits, para um sistema operacional de 32 bits, e vem escrito lá, Intel 8086, e quando a versão do programa é para 64 bits, vem escrito ali, AMD 64X. Então essa é uma forma aí de você identificar quando você tem um programa escrito para 32 bits e quando você tem um programa escrito para 64 bits. Tá legal? Hoje, né, os processadores que saem, todos eles conseguem manipular aí 64 bits de uma vez só. Agora, se você deseja utilizar mais do que 4 GB de memória RAM, é imperativo o uso da arquitetura x64. Então, vamos supor que você tenha comprado um computador novo e você queira colocar 8 GB de memória RAM. O sistema operacional que você vai instalar nele necessariamente tem que ser um sistema operacional de 64 bits. Se for uma versão para 32, você não vai conseguir fazer com que o micro enxergue mais que 4 GB de memória RAM. Lembrar que quando você compra o processador, né, você compra um computador novo de 64 bits, você, para aproveitar esses 64 bits, para você aproveitar essa arquitetura, você precisa também que o sistema operacional seja escrito para 64 bits, que os drivers para esse computador sejam para 64 bits e assim por diante, né? Caso contrário, o que que vai acontecer? Se você tem um micro antigo, né, um micro mais antigo de 32 bits e instala um sistema operacional de 64 bits, ele vai dar pau, ele não vai funcionar direito. Agora, se você tem um computador novo, um computador aí
de 64 bit e instala a versão do sistema operacional para 32 bit, ele vai funcionar, né, ele não vai enxergar mais do que 4 gigas de memória RAM, mas ele vai funcionar corretamente, só que você vai estar subutilizando o seu sistema. Hoje em dia, então, se você estiver utilizando um computador novo com o sistema operacional que você vai escolher para esse computador novo, basicamente é um sistema de 64 bits, tá legal? E ali ele deixa uma mensagem, né, então o que acontece? Se nós fizermos as contas aí e elevarmos 2 a 32, a gente chega a esse valor aí dos 4 giga que a gente tem comentado. Então, o processador nessas condições, se ele só consegue enxergar no máximo 32 bits, ele não vai conseguir endereçar mais do que 4 giga de memória, tá certo? Agora, se a gente tem usando o barramento de 64 bits, os processadores já conseguem endereçar até cerca de 2 EB de memória RAM, isso é 2 elevado a 64. É muita memória, né. Então isso é um tanto quanto teórico. As máquinas hoje, não é porque ela é de 64 bits que ela vai conseguir endereçar tudo isso de memória RAM, tá certo. Então você tem que consultar normalmente isso depende muito da placa-mãe, do chipset da placa-mãe. Os micros mais novos aí você vai conseguir chegar, alguns micros aí aguentam 8 gigas de memória RAM, outros aguentam 16 gigas, sendo 2 pentes de 8, por exemplo. Já os servidores, aí o limite é bem aumentado, né, mas ele vai ter um limite. Computadores pessoais, principalmente esse que você compra aí na loja de departamentos, ele não vai conseguir enxergar uma quantidade tão grande de memória RAM. Hoje é comum você ter no mínimo, o aceitável é 2 gigas, mas eu acredito que em pouco tempo aí não vai ser mais vendido computador com menos de 4 gigabytes de memória RAM, tá certo? E nesse caso então, sempre você vai usar a versão do sistema operacional dos drivers para 64 bit. Para máquinas mais antigas, você ainda tem a opção de utilizar então as versões de 32 bit. Hoje em dia é muito normal então a gente falar sobre virtualização, né? Virtualização então permite que um programa ou um sistema operacional host suporte, né, mais de um sistema operacional rodando ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu tenho um computador e nesse computador eu posso rodar aí eh, 2, 3 ou mais sistemas operacionais ao mesmo tempo, sendo que todos esses sistemas operacionais eles estão se utilizando dos mesmos recursos de hardware, né, como processamento e espaço em disco. Acontece que alguns anos atrás a virtualização era feita através de software, então os programadores aí, eles tinham o desafio de programar toda essa emulação através de software. E isso fazia com que a máquina ficasse bastante carregada, ela consumia muitos recursos, né. E hoje em dia não, hoje em dia a virtualização ela é assistida pelo hardware. Então os sistemas operacionais e aplicativos acabam rodando mais rápido e consomem menos recursos do sistema. Essa função ela pode ser habilitada na BIOS, que nem na foto que a gente está vendo ali do lado direito, tá certo? De acordo com o processador, você pode ah, ver aí algumas nomenclaturas diferentes. A Intel, por exemplo, chama essa função de Intel Virtualization Technology, ou simplesmente de VT, e a AMD muitas vezes vai chamar de AMD Virtualization, ou AMD-V. Qualquer um deles que você vê significa basicamente a mesma coisa, significa que aquele processador vai dar suporte à virtualização. Então, GPU integrada. Esse é um conceito simples de ser entendido e a gente vai cada vez mais ouvir falar sobre GPU integrada, né? Então, basicamente, para explicar do que se trata, se a gente voltar aí no tempo, há muitos anos atrás, nos desktop, nos computadores, a gente necessariamente deveria instalar uma placa de vídeo para a gente conseguir ver o vídeo, né? Então você pegava uma placa onde tinha o CI que faria o processamento do vídeo, das imagens, né? E instalaria ela aí no slot ISA, no slot PCI, seja lá o que for. Com o passar do tempo, a indústria do hardware passou a colocar esse dispositivo de vídeo na própria placa-mãe.
né, então, que a gente chama aí de vídeo on board, né, basicamente você tem então o CI, que faz o processamento dos gráficos, na própria placa-mãe. E na placa-mãe aí você tem aquela saída de vídeo, né, você tem o conector VGA, o DVI, HDMI, para você poder ligar o seu monitor. Acontece que de uns anos para cá, principalmente por causa dos notebooks e dos ultrabooks e tablets, a indústria de processadores está colocando esse dispositivo, de vídeo, né, dentro da própria CPU. Então a gente tem a unidade de processamento de gráficos, a GPU, dentro da CPU. Qual é a vantagem disso? Duas das maiores vantagens é que o tamanho do computador fica menor e diminui também o seu consumo de energia, né. As primeiras os primeiros processadores que tiveram aí o vídeo integrado foram os processadores Intel, Core i3, i5 e 7, e no caso da AMD eram os da série A. Vale lembrar que se você é um gamer, né, se você gosta de rodar aqueles jogos 3D pesadões, ou se você faz tratamento, de vídeo, e precisa de uma máquina mais robusta em termos de vídeo, ainda um desktop com uma placa de vídeo parruda é o mais indicado. Tá legal? Mas, essa GPU integrada, na maioria das vezes, já está dando conta do recado, e cada vez mais vai ser mais comum você ter a GPU integrada dentro do processador, o que é bem interessante. Primeiro, então, que a gente precisa conhecer é o Intel LGA 775, também conhecido como soquete T. Para quem não lembra, então, LGA significa Land Grid Array, né, e significa que no soquete estão os pinos e não no processador. Então, esse soquete ele tem 785 pinos e foi utilizado aí por uma grande variedade de microprocessadores da Intel. Ele foi utilizado nos últimos modelos aí de Pentium 4, por alguns modelos de Celeron, alguns modelos, de Pentium para desktop. Ele foi utilizado também pelo Core 2 Duo, pelo Core 2 Quad, pelo Core 2 Extreme. Então, assim, não é porque ele é um LGA 775 que ele aceita todos esses microprocessadores, né. Eles têm características bastante diferentes, né. Alguns processadores, Pentium 4 inclusive são 64 bits, outros não são, né, você tem aí processadores como o Celeron aí com 256K apenas de memória cache e outros aí como o Core 2 Extreme com 12 megabytes de cache de memória, né, alguns aí permitem a virtualização, outros não. O frontside bus deles também pode variar bastante, dependendo do microprocessador. E o que uma placa-mãe aceita ou deixa de aceitar depende do chipset que ela usa, né. Então antes de você se você precisar fazer, por exemplo, a troca de um microprocessador numa dessas placas-mãe, eu recomendo que você dê uma olhada no manual dessa placa, né, para saber o que que ele aceita ou não. Um outro soquete que a gente precisa conhecer é o LGA 1366, ou seja, é um soquete que tem 1366 pinos, né? Uma quantidade bem maior do que aquela que a gente viu anteriormente. Esse soquete também é chamado de soquete B, né? E ele foi utilizado aí pelos primeiros eh, processadores Core i7, né, que tinham o codinome Bloomfield, né, e alguns processadores Xeon também. Ele foi lançado em 2008 e foi descontinuado em 2012. Um outro soquete que está aí na nossa linha na nossa lista, né, é o Intel LGA 1156, também conhecido como soquete H1. Esse cara, ele já é bem interessante, a gente precisa ficar de olho nele, né. Então ele foi, lançado em 2009 e foi utilizado com a primeira geração de processadores Core i3 e i5, tá certo? E também por processadores i7 que não usavam o LGA 1366. Bom, uma coisa interessante que a gente precisa notar aí nesses microprocessadores é o seguinte: eles foram os primeiros aí, que utilizavam a ponte norte integrada na CPU, né.
Então a gente fez um vídeo aí algumas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, falando sobre placa-mãe, sobre chipset e tudo mais. E a gente falou sobre a Ponte Norte, né, ou North Bridge. E a gente comentou também que aquela arquitetura que a gente estava vendo da Ponte Norte com o chip, para fazer esse controle, né, com o chip à parte, com CI à parte na placa-mãe para fazer aquilo, hoje em dia era meio teórico, né, hoje em dia você já não tem mais um chip para fazer o papel da ponte norte. A ponte norte já está integrada no microprocessador. E foi aqui no LGA 1156 que isso começou a acontecer. Então os processadores, que utilizam esse soquete já tinham então a ponte norte integrada neles mesmo, tá certo? E esses processadores também podem trabalhar aí com memória Dual Channel DDR3 e alguns já possuem um GPU integrada. Um outro, soquete que a gente precisa conhecer também é o LGA 1155, também chamado de soquete H2, né? Apesar de ele ter um pino de diferença em relação ao anterior, os microprocessadores para o LGA 1155 não são compatíveis com o LGA 1156, tá legal? A a única coisa é que eles têm o mesmo tamanho, né, fisicamente eles têm o mesmo tamanho. Então se você, por exemplo, tá fazendo um upgrade, está trocando a placa-mãe, está trocando o microprocessador de um LGA 1156 para um LGA 1155, você pode aproveitar, hã, o cooler, né, o cooler e o dissipador, porque o tamanho usado, para ambos é o mesmo. E esse soquete, então, ele foi lançado em 2011, né, e é utilizado por processadores Intel Core das famílias SandBridge e Ivy Bridge. Tá legal? E eles possuem, então, mais memória cache, vídeo integrado, né, assunto do nosso último vídeo aqui no canal Boson, e ele também possui melhor desempenho para operações matemáticas complexas, né. Então aqui você tem uma vasta gama também de processadores utilizados que utilizam esse soquete, né. Você tem o Core i7, o Core i5, o Core i3, né. Você também tem, processadores para desktop G6, que ali que é G6 e tem um número depois, também, utilizam o LGA 1155. Enfim, você tem vários processadores aí que utilizam esse soquete, tá legal? E é legal então você sempre dar uma olhada no manual da placa-mãe para ver, o que que aquela placa-mãe aceita de microprocessador. Não está na lista da Competia, mas a gente colocou aqui na apresentação assim mesmo, que é o Intel LGA 1150, né. Esse é o soquete utilizado por processadores Core i3, i5 e i7 de quarta geração, que tem o nome de código Haswell. E ele também é chamado de soquete H3. Então é importante que você conheça esse soquete também, apesar de ele não estar ainda aparecendo nos objetivos da CompTIA A+. O primeiro que a gente vai olhar aí é o AMD 940. O AMD 940 foi lançado em 2003 e como o nome implica, ele tem 940 entradas, né, são para processadores com 940 terminais. E é um PGA, Pin Grid Array. Para quem não lembra, PGA então significa que os terminais estão no microprocessador e não no soquete. E esse cara aí foi utilizado pelos primeiros processadores AMD Opteron, tanto estações de trabalho quanto servidores, e pela primeira geração do Athlon de 64 bits, FX. Na sequência, você tem aí o socket AMD, AM2, né. O AM2 ele então substituiu o socket 754, 939 e o 940 que a gente viu aí anteriormente. Ele também tem 940 pinos, porém, né, processadores produzidos para rodar no socket AM2 não são compatíveis com o socket 940, até porque esse tipo de socket já foi projetado para a placa-mãe que trabalha com DDR2, né, o 940 trabalhava aí com DDR, não DDR2. E ele também esse socket também é compatível aí com diversos tipos de processadores, como o Athlon, o Sempron, e o seu frontside bus vai variar aí de 200 MHz até 1 GHz.
O soquete F, ele foi lançado em 2006. E seis. E o interessante do soquete F é que ele é do tipo LGA, né, e não PGA. Vocês vão perceber aí que esses soquetes que a gente está olhando hoje da AMD são quase todos PGA, né. No último vídeo, quando nós falamos sobre os soquetes utilizados pela Intel, a gente viu que a maioria deles era o quê? Era justamente LGA. Aqui no caso da AMD é o contrário, né, é tudo PGA e temos apenas esse soquete F, que é o LGA, ou Land Grid Array. E esse cara aqui tem 1.207 contatos, foi lançado em 2006 e ele é compatível aí com processadores Opteron e Athlon. Aí você tem que prestar atenção nas séries em que eles são compatíveis, né. Ele é compatível com as séries 2000 alguma coisa, 8000 alguma coisa, e por aí vai. Na dúvida, dá uma olhada no manual da placa-mãe e consulte aí quais são os processadores que ele consegue trabalhar. Em 2007, a AMD lançou o socket AM2+. O M2+, fisicamente, é igual ao M2 que a gente viu anteriormente, né. A gente teve algumas mudanças, ele tem algumas pequenas mudanças que tornam o computador com um melhor desempenho e também na parte aí de gerenciamento de energia. De acordo com a AMD, os processadores que usam socket AM2+, podem ser usados em placa-mãe para sockets AM2 e vice-versa. Em ambos os casos, vai ter um upgrade de BIOS aí que você vai precisar fazer para compatibilizar ele 100%. O outro aí que a gente precisa conhecer, um outro socket aí que a gente precisa conhecer é o AM3. O AM3 ele foi lançado em 2009 e nove e ele tem, ah, 941 pinos. Então ele é bem parecido aí com os anteriores, né. Os processadores produzidos para socket M3, eles podem até ser usados aí por sockets AM2 e AM2+, né, desde que você faça a atualização de BIOS. O interessante aqui é que, você pode usar aqui processadores em placas-mães que já aceitam memória DDR3, né, o M3 ele é compatível tanto com DDR2 quanto DDR3, e você pode trabalhar aí com processadores Phenom 2, Athlon 2 e Sempron. E também você tem um range grande aí de velocidade com o qual ele pode trabalhar. Você pode, usar aí processadores como o Athlon 2 de 1.8 GHz até um Phenom 2, de 3.7 GHz. Tá legal? Um outro processador, aí um outro socket aí também, que a gente precisa conhecer é o AM3+, né. Ele foi lançado em 2011, como você pode ver, ele também não tem grandes diferenças, eh, fisicamente falando, em relação ao seu antecessor. Ele possui aí 942 pinos. O que a AMD indica é que processadores AM3 mais antigos, eles podem ser usados em socket AM3+. Beleza? Só que o contrário não é suportado aí pela AMD. Esse socket suporta processadores com até 8 núcleos, né, da série FX 8000 alguma coisa, e já trabalham com memória DDR3 Dual Channel. Então esse socket ele aguenta uns processadores bem parrudos aí, e ainda hoje apresenta um desempenho, excelente aí para a maioria das aplicações. E por fim, nós temos o socket FM1, né, aí esse cara ele já não é compatível com os outros, né, ele só suporta os processadores feitos para FM1, de 905 pinos. E que você deve lembrar é que esse tipo de soquete, ele aceita processadores da série A, que são aqueles que possuem GPU integrada, né, então já é um socket bem interessante, ele já traz algumas características bem legais. E mais uma vez, eles aceitam um range de velocidades razoavelmente grandes, né, de processadores, que vão de 2.1 GHz até modelos de processadores que vão até 3 GHz. BIOS. BIOS é o acrônimo para Basic Input Output System e basicamente é um firmware. E o que que é um firmware? É um programa que reside dentro de um chip. Então, sempre que você tem um circuito integrado, chip, CI, é a mesma coisa, né? E você tem um programa que roda dentro dele, você está falando então de um firmware, beleza?
E para que serve então o BIOS? Para que serve esse programa, né? Ele vai, primeiramente, vai ser o cara que vai ser carregado quando você ligar o computador. E ele, antes mesmo do sistema operacional ser carregado, ele vai fornecer para o usuário uma interface para você conversar, né? Para você interagir com o computador. Quando o BIOS é carregado, entre as rotinas da BIOS existe um processo chamado POST, ou Power on Self-Test. Esse processo, o que ele vai fazer? Ele vai detectar aí vários itens de hardware, mas são aqueles itens básicos, né? Aqueles itens que sem os quais o seu computador não pode funcionar. Então, por exemplo, ele vai se certificar que tem uma CPU no seu micro, ele vai verificar se tem memória RAM, ele vai testar essa memória RAM no seu micro, ele vai também se certificar de que vai poder usar o vídeo para exibir mensagens e por aí vai. Esse processo, se você pegar um desktop um pouco mais antigo, você vê ele acontecendo, né? Você percebe ali que ele mostra a marca da BIOS, depois ele exibe qual CPU que ele encontrou, ele dá uma testada na memória RAM e por aí vai. Hoje em dia, principalmente se você pegar um notebook mais novo, essas mensagens não aparecem, né? Fica uma tela escondendo essas mensagens, né? Essa tela normalmente o pessoal chama de splash screen, né? Traz o nome do fabricante. Então vai aparecer ali Dell, HP, Asus, alguma coisa assim. E você não vai ver o que está acontecendo. Mas isso não significa que não esteja rodando esse processo aí atrás dessa tela, beleza? E o que mais que ele faz? A BIOS ela também é responsável por detectar e configurar vários outros itens, como por exemplo eh, dispositivos de armazenamento. Então ele vai detectar, configurar o seu HD se tiver, seu DVD ou CD, seu leitor de CD. Ele vai carregar o USB, né? Então ele também carrega dispositivos integrados na placa-mãe e portas de entrada e saída. Então o que ele vai fazer? Ele vai carregar seu USB, né, ele vai tentar pelo menos carregar seu USB, ele vai verificar se tem uma USB, e caso tenha, ele vai conseguir fazer com que ela funcione, e fazendo ela funcionar, caso você tenha um pendrive, por exemplo, com um sistema operacional, né, se você quiser botar, digamos assim, carregar o sistema operacional de um pendrive, você consegue, né? Então é por isso que ele também carrega aí o seu o seu USB. Ele também carrega alguns itens como porta serial, porta paralela. Hoje em dia a gente nem usa mais esses caras, mas nos micros mais antigos, principalmente desktop, né, você ia perceber que a BIOS ela carregava esses caras aí. Mesmo antes do sistema operacional, você já poderia, caso tivesse necessidade, usar uma porta serial, usar uma porta paralela. Ele também carrega aquela porta PS2 mais antiga, né? A gente tem um vídeo falando sobre todas essas portas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver, caso ainda não tenha visto, né? Ele também vai carregar aí a porta eSATA. Então, você pode desabilitar essas portas se você quiser, por algum motivo. A BIOS também permite que você acesse a configuração dela, né, e desabilite essas portas. Outras coisas que ele vai permitir configurar e achar são os dispositivos on-board. Né? Dispositivos on-board são aqueles que estão na própria placa-mãe. Então você vai poder, ele vai carregar o vídeo, o áudio, se tiver placa de rede, tanto rede, você da mesma forma que a gente comentou sobre o USB, que ele vai carregar o USB, a rede também, antes do sistema operacional carregar, ele já dá um jeito da rede funcionar. Ele detecta e configura a rede de uma forma bem básica, né? A rede que eu digo é a placa, não é a placa de rede, é o dispositivo de rede on-board. O off-board ele não vai conseguir carregar no primeiro momento, mas o on-board ele consegue. Inclusive você pode você pode ligar a máquina remotamente através da rede, né? Uma função chamada Wake on LAN, né? Isso daí graças à facilidade que a BIOS tem de poder carregar aí a placa de rede antes mesmo de carregar o sistema operacional.
Isso é legal também porque, entre outras coisas, a gente vai ver que você vai escolher a ordem do boot, né. O que que é a ordem do boot? Você vai falar para o computador da onde que ele vai carregar o sistema operacional. Se ele vai carregar o sistema operacional do HD, se ele vai carregar o sistema operacional de um DVD, se ele vai carregar o sistema operacional de um HD externo. Isso tudo graças a BIOS, né. Então ali a gente colocou também que é uma das funções da BIOS, uma das principais funções da BIOS é justamente, falar qual que vai ser a ordem do boot, né. Se vai ser pelo HD, rede, etc. E uma outra coisa também é o monitoramento do hardware, né. Ele vai falar principalmente aí qual que é a temperatura, a velocidade da ventoinha, etc. Isso daí também está incorporado na BIOS e você pode verificar essas informações aí quando você acessa ela. Através da BIOS também você pode fazer o famoso overclocking, né. Seja um micro mais novo, seja um micro mais antigo, você pode aumentar a velocidade com o qual trabalha a memória RAM, com o qual trabalha o processador, caso isso seja permitido pelo fabricante, né. Agora um outro termo aí que é bastante utilizado e que o pessoal confunde um pouco, é o CMOS. CMOS é o acrônimo para Complementary Metal Oxide Semiconductor. E o que que é esse palavrão? Ele basicamente era o material utilizado para a construção da memória onde ficavam armazenadas as configurações do BIOS. Então você tem o chip, que é o BIOS que a gente viu anteriormente, e há um tempo atrás nós tínhamos um outro chip na placa-mãe chamado CMOS, chamado de CMOS porque esse era o material com o qual ele era feito. E nesse CMOS é onde fica a configuração da BIOS. Então quando você liga o computador, o BIOS ele consulta o CMOS, a grosso modo, né, para saber quais são as configurações que ele deve seguir, né. Hoje em dia, isso aí é um pouco diferente, né, a gente já vai falar por quê. Mas esse CMOS aí, ele era uma memória que ele apagava, que ele perdia as informações quando você desligava o micro. E daí vem a necessidade dessa bateria de lítio aí. Então quando você pega uma placa-mãe de um computador mais antigo, você vai perceber que tem uma bateria nela. Para que serve essa bateria? Para manter as informações no CMOS, para o CMOS não perder as informações, né. Inclusive quando essa bateria um dia ela acaba, né, demora anos, mas em algum momento ela acaba. E quando a bateria ela ficava velha, né, ficava sem condições aí de fornecer a corrente elétrica necessária para manter as informações do CMOS, ficava aparecendo aquela mensagem quando você ligava o micro, né, pressione F1 para configurar a BIOS, ou pressione não sei o que para ele carregar as informações, eh, padrão, aquele negócio todo. Ficava sempre mostrando uma mensagem toda vez que você ligava o micro. Aí era só substituir essa bateria. A gente vai falar sobre isso, mais para frente, quando nós falarmos na parte de troubleshooting, né, aqui no curso de hardware. Mas, basicamente hoje, se você ligar um micro, provavelmente você não vai mais encontrar nem a bateriazinha e nem um chip para ser usado como, para armazenar as configurações da BIOS, né. Por quê? Porque a CMOS evoluiu, né. Ela depois passou a ser uma NVRAM, né, um outro tipo de memória, e recentemente ele passou a ser incorporado pela Ponte Sul. A gente falou um pouquinho sobre Ponte Sul, Ponte Norte, aí uns vídeos atrás. Você também não tem necessidade de encontrar mais essa memória aí. Existem alguns micros em que a CMOS, eh, não está na Ponte Sul e ele ainda tem essa bateria, mas aí a bateria serve para alimentar uma outra coisa, que é o relógio do sistema, é um outro circuitinho que tem por aí, que a gente não vai entrar em detalhes. Mas em todo caso é isso daí, né, essa era a função primordial aí dessa bateria, e quando a gente fala que vamos entrar na CMOS, vamos acessar a CMOS, vamos configurar o CMOS, na verdade a gente está falando assim, a gente vai usar um programinha chamado Setup, né, Setup, que é mais correto falar, né, a gente vai entrar no setup para configurar então a BIOS, né, para configurar o que que a BIOS vai fazer na verdade.
né. Então, o que são essas configurações? Por exemplo, a gente comentou que a BIOS, você vai definir qual que é a ordem do boot, né. Onde que o computador deve procurar o sistema operacional primeiro. Ele vai procurar no HD, vai procurar no USB. Então, essa informação, a BIOS sabe que ela tem que carregar o sistema operacional. Mas quem que vai falar para ela onde que ela deve carregar primeiro? É uma informação que está no setup, na configuração dela. Então essa é a ideia do CMOS. Então, e o pessoal usa basicamente o mesmo termo para tudo, né, entrar na CMOS, entrar no setup, entrar na BIOS, a gente acaba usando tudo como sendo a mesma coisa. E hoje a gente vai dar uma olhada em como entrar no setup para alterar as configurações que ele vai utilizar. Antes, porém, a gente vai fazer uma observação. Caso você não tenha habilidade com informática ou não tenha muita experiência com esse negócio de hardware, recomendamos que faça uma backup, né, das configurações. Esse backup pode ser um backup de fato, né? Alguns computadores mais novos hoje fornecem aí ferramentas para que você faça isso. Caso contrário, a recomendação mesmo é que você tire uma foto da tela, anote num papel as configurações da BIOS, para caso dê algum problema posteriormente, você possa restaurar as configurações originais e voltar o micro ao que ele era antes. Legal? Parece um conselho meio tosco, mas às vezes pode ajudar, principalmente se você não tem muita experiência no assunto. O segundo toque é o seguinte: se você não está muito seguro em utilizar, em mexer na BIOS do seu micro, ou do micro do seu vizinho, ou do seu cliente, você pode treinar usando uma máquina virtual. O que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco uma tela VMware, do VMware Player. Eu vou deixar inclusive o link aqui para você baixar, o software é gratuito. E nessa tela, então, é possível você simular, né, a BIOS em uma máquina virtual. Então você pode mexer ali à vontade, ver como é que funciona, ter um feeling de como é que o negócio roda, e aí depois você parte para uma máquina de verdade, né, se você quiser. E, enfim, como que a gente faz esse acesso, né? Normalmente não, quando o micro é ligado, né, ele vem com aquele processo, né, o post, que ele faz um teste aí, como a gente falou no vídeo anterior, e ele mostra essas informações como está aparecendo nessa tela, né? Ele mostra aí a marca da BIOS, ele marca inclusive aí a versão, né? Então tem aqui o modelo da placa-mãe, no caso desse computador aqui é um Asus, mostra aqui a CPU, né, o Frontside Bus, e em algum momento ele mostra uma mensagem similar a essa. Ó. Pressione Del para rodar, né, para executar o setup. Nem sempre é Del, né, depende do fabricante da BIOS. Às vezes é F2, às vezes é Alt F2. Aí você tem que ficar de olho, né, essa mensagem normalmente aparece rápido, e quando a mensagem aparece, você já tem que ir clicando aí, já tem que ir apertando o botão que é, permite com que você entre aí no setup. Legal? E nos micros de hoje ele costuma aparecer até meio rápido demais, você mal consegue apertar aí a tecla necessária, fazendo com que seja. É... Então você tem que reiniciar mesmo o micro para poder ver essa mensagem de novo e dar tempo de apertar o botão. Né? A tecla aí que vai te levar ao setup. Essa tela que a gente está vendo aí, eu peguei lá do Wikipedia mesmo, mas é uma tela bem clássica, né? Se você pegar um desktop, principalmente até de alguns anos atrás, vai ser esse jeitão aí. Ele mostra exatamente essas mensagens. Né? Inclusive aqui embaixo, eu estou vendo até a quantidade de memória RAM, não é grande coisa aqui desse micro, mas enfim. O que acontece? Nos notebooks atuais, ao invés de aparecer esse post, aparece uma tela chamada Splash Screen, que mostra o logo do fabricante, normalmente Dell, HP. Em vez de ficar aparecendo essas mensagens, aparece o logo ali e o usuário acaba não vendo as mensagens do post. Mas mesmo assim, quando aparece esse tipo de tela, normalmente num canto embaixo vai aparecer ali, pressione Del para entrar no setup, ou então vai aparecer F2, dois pontos setup, ele vai te dar o caminho das pedras ali, bem discretamente.
Caso você perceba que nem assim apareceu, em lugar nenhum, quando você liga o computador apareceu essa mensagem, dá uma olhada no manual da placa-mãe, né? Lá é certeza que você vai encontrar essa informação. Aqui temos então a tela de um setup de uma máquina virtual. Ela é praticamente igual ao setup de uma máquina de verdade. Todos esses programas eles são parecidos, né? A gente navega neles com as teclas, com o teclado. Então você pode, usando essas teclas de direção, ir para o lado e vendo as outras opções. E se eu usar a tecla que vai para baixo, eu posso acessar um submenu. Então eu dou Enter, vejo o que tem nesse submenu, volto usando a tecla ESC e assim eu vou navegando pelo meu setup. Né? É a mesma maneira que eu uso para navegar através de um setup de uma máquina real. Aqui então nós podemos ver a foto de uma tela, né, de um setup de uma máquina mais antiga. Eu tirei a foto porque o setup ele carrega antes do sistema operacional, né, então não teve outro jeito. Mas aqui, só para você ter uma ideia então das opções que a gente vai ter, normalmente desktop ele vai ter mais opções do que notebook. E um desktop mais antigo vai ter ainda mais opções do que um desktop mais novo. Né? Por quê? Porque muita coisa hoje quem faz é o próprio sistema operacional. Mas, só para você ter um feeling do negócio, para você ver como é que funciona, a gente vai mostrar aí para vocês algumas dessas telas. Então aqui nós temos a primeira opção marcada, né? Se eu der um Enter, ele me traz essa tela aqui, onde eu posso ajustar a data e hora. Né? Para eu ajustar a data e hora, eu sigo o que está escrito aqui, tá vendo? Eu vou me mover entre a hora, minuto, segundo, dia, mês, ano, através dessas teclas de para cima, para baixo, para os lados, dou um Enter para selecionar e para alterar os valores eu vou apertando a tecla mais, menos, page up ou page down aí do seu teclado. Aqui na parte inferior eu também consigo ter informações sobre os meus dispositivos, sobre discos rígidos, sobre drives ópticos que estão ligados nas minhas entradas IDE e SATA. Né? Antigamente, bem antigamente, diga-se de passagem, eu poderia utilizar esse menu para colocar informações sobre o disco manualmente. Então, eu iria colocar ali informações sobre a quantidade de cilindros, cabeça e tudo mais. Hoje em dia, isso não é mais necessário, né? Já faz um bom tempo que o próprio computador já encontra todas essas informações aí. Os computadores estão bem mais inteligentes. Mas você ainda consegue encontrar essas telas aí, mostrando a marca, o modelo e outras informações referentes aos discos ligados nos conectores IDE e SATA. Aqui embaixo nós temos algumas informações referentes ao Drive A, que antigamente era usado aqueles discos, aqueles drives de disquete e tal. Hoje em dia isso aí caiu em desuso, não é mais utilizado. Eu até falei um pouco sobre esses dispositivos em um vídeo aí na playlist sobre dispositivos de armazenamento, mas hoje realmente esses caras caem em desuso. Nesse caso aqui, como ele não é mais utilizado, eu poderia até entrar no menu e desabilitar esse cara. Se eu der um ESC, eu volto para a tela anterior e eu posso entrar aqui nessas características que ele chama de avançadas da BIOS. Né? E aqui eu tenho algumas coisas bem interessantes. Né? Por exemplo, eu consigo ver aqui essa função, né, chamada VGA Share Memory Size, né, e tem um 64 MB. O que quer dizer isso? Esse é um computador que tem o vídeo on-board. E o vídeo on-board, então, ele precisa de memória só para ele, memória exclusiva para ele. Então, esse é um micro mais antigo, né, repito. Então, ele está pegando 64 MB de memória da memória RAM do computador para usar apenas no vídeo, apenas no VGA. Outras características que eu tenho aqui seriam esse CPU Hyperthreading, que está habilitado. Hoje em dia, se você encontrar uma máquina com essa função, o ideal é deixar ele habilitado, que é o Hyperthreading, sobre o qual nós falamos aí alguns vídeos atrás. Acontece que alguns sistemas operacionais bem antigos eventualmente poderiam não se dar bem com essa
com essa função, então você poderia desabilitá-lo. Mas hoje em dia isso realmente não vai acontecer. Todos os sistemas operacionais mais novos aí vão se dar bem com hyperthreading, então, por padrão, ele vem habilitado. Você também tem aqui no menu está escrito No Execute Memory Protect. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos sobre segurança, mas essa função também você sempre vai deixar habilitado. E aqui, ó, temos uma outra parte que é das mais importantes, na minha opinião, que é a ordem do boot. Isso daqui você precisa saber fazer direitinho. Então, se você ler aqui, ó, está escrito primeiro dispositivo do boot, CD-ROM, segundo, o hard disk, e o terceiro está desabilitado. O que quer dizer isso? Quando você ligar o computador, a BIOS vai procurar carregar o sistema operacional do drive de CD-ROM. Se ele não encontrar, aí ele vai procurar no disco rígido. E se eu tiver mais de um disco rígido? Aí ele vai utilizar a prioridade que você colocou nessa função que está aqui em vermelho. Então, vou dar um exemplo. Num micro mais novo, um notebook, você tem o seu notebook em casa e você quer utilizar, por exemplo, um Linux que está no seu pendrive. Então, você vai inserir o pendrive e vai mudar a ordem de boot do notebook e vai colocar o pendrive como o primeiro dispositivo de boot. Então, ele vai encontrar aí o Linux lá no seu pendrive e vai carregar o sistema operacional. Legal? Aí, se você quiser instalar, você instala. Se você não quiser instalar, você continua usando ele. Isso é uma opção que você tem. Você tem um desktop, você pegou um CD do Windows e vai reinstalar o Windows nesse desktop. Então você tem que entrar aqui nesse menu e colocar como o primeiro dispositivo de boot o CD-ROM. Então ele vai ler o CD primeiro, como está mostrando nessa tela aqui, vai carregar os arquivos, vai instalar o sistema operacional e tudo bem. Agora, depois que o que acontece, o que é o mais normal hoje? Né? Você ter o sistema operacional carregado aí no seu disco rígido, né? Está no seu disco rígido. Então você vai deixar como sua primeira opção o disco rígido e depois, quem sabe, você deixa o CD-ROM. Porque aí, se você tem o sistema operacional no seu disco rígido e no seu CD-ROM tá vazio, não tem nada, ele vai perder alguns segundinhos ali procurando o sistema operacional no CD-ROM, não vai achar, e aí ele vai procurar no disco rígido. Então, o ideal, depois que você instalou o sistema operacional no HD, é deixar o seu hard disk como o primeiro item ali de boot. Então, isso é importante, isso a gente usa aqui na BIOS. A maioria das vezes que você entrar na BIOS provavelmente vai ser para mexer nesse tipo de coisa. Então essa é uma tela que você tem que conhecer legal, tem que testar. Não é difícil, é fácil, mas é bom você fazer alguns testes aí. Então aqui eu cliquei no First Boot Device e ele me trouxe essa tela. E navegando com as teclas para cima e para baixo, né, eu posso então escolher qual que eu quero que seja o primeiro dispositivo onde ele procura o sistema operacional, dou um Enter e ele altera ali para mim. Já essa tela aqui mostra esse menu aqui, né, o submenu de periféricos integrados. Então ele mostra diversas coisas interessantes aí para a gente. Ah, por exemplo, ele mostra aqui um, meu dispositivo de rede on-board. Eu posso habilitar ou desabilitá-lo. É uma opção que você tem na BIOS, isso daqui, né? Outra opção que eu tenho aqui é o áudio. Tá vendo? Esse aqui é meu áudio on-board. Eu posso deixar ele desabilitado ou deixar no modo automático. A mesma coisa para os controladores de USB. Então, você está numa empresa onde você não quer, por exemplo, que as pessoas tenham acesso ao USB. Você pode desabilitar o USB na BIOS do computador. Aqui a gente tem outras opções, que é o status de saúde aí do PC, por assim dizer. Né? Aqui a gente tem essa função Reset Case Open Status. O que quer dizer isso? Existem algumas máquinas, principalmente máquinas de marca utilizadas aí no corporativo, que quando você abre o gabinete, ele soltava um bip. Né? Então você pode desabilitar essa função para ele não tocar essa sirene chata aí cada vez que alguém abrir esse case. Né? Cada vez que esse case tivesse sido aberto, ele ia avisar
barulho aí que ele ia mandar para a sirene do gabinete. Agora é interessante para a gente ver esses outros itens aqui, ó, que ele fica mostrando então informações referentes ao estado do computador. Então ele mostra a temperatura do sistema, né, então ele está mostrando aqui 56 graus, a CPU. Ele mostra, aqui tem alguns avisos, né? Esse System Warning Temperature, na verdade é o que? É para ele avisar caso o sistema caso o computador esteja com uma temperatura muito alta. A mesma coisa, esse warning aqui para a CPU. Se a CPU tiver uma temperatura mais alta do que ela é especificada para trabalhar, então, se esse item estiver habilitado, ele vai começar a emitir um bip. Beleza? Isso você pode habilitar ou não, e você pode também, entrando no menu, estabelecer qual que é o máximo de temperatura aí que ele vai trabalhar. Antes, aqui embaixo também ele mostra, né, o warning do fan da CPU. Se o fan da CPU, né, se o cooler do CPU parar, ele vai tocar um barulhinho e tudo mais. Mas, enfim, são informações. Os micros mais novos também têm essa tela, onde eles mostram informações sobre como que o PC está. E aqui então nós temos essa tela, né, voltando para o menu anterior, nós temos essas informações aqui do lado direito que são bem importantes. O primeiro é assim, ó, ele mostra carregar padrões seguros, né, aqui para o computador. Isso daqui, ele está dizendo o seguinte, ele não está deixando o computador no seu melhor desempenho, mas ele vai deixar o seu computador de forma que ele não vai dar pau, que ele não vai ficar travando. Essa é a ideia. É o que a própria BIOS considera que são que são as configurações mais seguras para ele trabalhar, para ele não ficar travando. Já na função de baixo, ele vai colocar as opções mais otimizadas para a máquina ficar mais rápida. E nem sempre isso dá certo. Às vezes você coloca esses padrões otimizados e a máquina começa a esquentar muito, a travar, a dar pau, aí você, no desespero, volta aí para essa fail safe default. Né? Isso aqui é uma mão na roda para a gente. Aqui eu tenho também as senhas, né? Então eu tenho supervisor password e user password. Então a ideia aqui é o que? Você poder colocar uma senha que vai ser pedida assim que você liga o micro, antes mesmo de aparecer o sistema operacional, vai aparecer uma tela para você colocar a, a senha para você conseguir carregar o computador. E a outra senha é para você fazer alterações no CMOS. Então você vai poder navegar e alterar coisas nele se você colocar, se você tiver a senha aqui do supervisor. Bom, são duas opções, elas sempre aparecem, não são a coisa mais segura, né? Se você tirar aquela bateria que a gente mostrou aí no vídeo anterior, ele já apaga essa senha aí, volta tudo para o padrão, a BIOS, mas é uma forma de segurança, uma forma rudimentar, mas uma forma de segurança. E aqui então, a gente selecionando essa característica aqui, Save and Exit, então você salva aquilo que você mudou e sai do setup. Ou você pode clicar aqui nessa função, nessa última opção aqui, que é o sair sem salvar. Aqui, mostrando rapidinho, né? Tem menos opções, só para a gente fechar. É uma BIOS de um micro mais novo, de um notebook mais novo, você percebe que ele é mais clean, ele tem menos opções. E a gente tem algumas informações aqui que a gente precisa conhecer também. Então, nessa primeira tela, ele simplesmente mostra as informações do sistema. Você tem a versão da BIOS, isso aqui é importante. A gente vai falar em outro vídeo sobre atualização de BIOS, mas aqui você tem então a informação da qual que é a versão da BIOS que está rodando por aqui, a data dela inclusive. Temos informações sobre o processador, no caso é um i3 de terceira geração. Temos aqui o Frontside Bus, temos informações aí sobre o fabricante da máquina também. No outro menu, aqui no Main, eu tenho aquelas informações sobre data e hora, que eu posso também estar ajustando, e aqui a quantidade total de memória RAM desse computador. Aqui em avançado, eu também tenho aquelas informações referentes à segurança. Então esse Execute Disable Bit eu sempre vou deixar habilitado, a gente volta a falar sobre isso quando falarmos sobre segurança.
temos aqui os discos o disco rígido que eu tenho na máquina. Então na minha porta serial, na primeira eu tenho um HD e na outra porta ele está mostrando que eu tenho um drive de DVD. Na parte de segurança, ele também mostra aquelas partes de aquela a mesma coisa que tem naquela BIOS mais antiga, né, sobre senha para usuário e senha para você fazer alterações aí do sistema. A parte de boot, também tão importante como no outro micro, né. Aqui então, como você pode ver, o meu primeiro local onde ele vai procurar um sistema operacional é no USB, né. Se eu tiver um pendrive aqui, então, é onde ele vai me dar prioridade. Se ele não encontrar, aí ele vai procurar então no disco rígido, para que você possa então alterar a prioridade da onde o computador vai procurar, carregar o sistema operacional. Essa daqui é uma das telas mais importantes aí que a gente tem para trabalhar. E aqui, como sempre, da outra vez, você pode colocar aqui no padrão de fábrica, é uma mão na roda, né, caso você tenha feito alguma coisa aí que não deveria. E aqui você pode então, salvar as configurações e sair, descartar as configurações e sair, ou simplesmente descartar as alterações que você fez.